Vamos conversar agora com o cirurgião dentista, Dr. Sérgio Raskin. Dr. Sérgio, professor, enfim, sempre nos dá uma aula aqui no computador, ele vai mostrando as imagens. Hoje vocês vão ver vídeos, enfim, né? Realmente interessa na questão do implante, o implante dentário, né, doutor, que eu chamo é a terceira dentição, né? É uma mágica que os cirurgiões dentistas fizeram. Tu perde o dente, ele vai lá, bota a raiz, faz o acabamento, fica perfeito. Muito prazer o programa lá aí, doutor Sérgio. É um prazer estar de novo no teu programa, Milton, e tentar explicar um pouco para as pessoas aquelas coisas que as pessoas não sabem. Como é que funciona o implante, como é que... A ideia não é mostrar o dente bonitinho, as coisas todas, mas sim entender como é que funciona a mecânica da implantodontia, porque é um negócio muito bonito, como tu está falando agora. Eu acho que hoje em dia acabou a história de desgastar dentes, de mexer nos dentes. Para ter uma ideia, uma prótese convencional que dure 10 anos é considerada sucesso. Então, se está me faltando um dente, eu vou desgastar 2 dentes do lado para repor este dente. Os outros 2 dentes que eu vou mexer, provavelmente daqui a 10, 12 anos, ou talvez até menos, eu vou ter que mexer de novo. E talvez isso venha a acrescentar mais dentes na minha prótese. Então, começa a agregar mais perda de tecido dentário, mais possibilidade de perder mais dentes a longo prazo, ou a médio prazo. O implante não. O implante a gente vai lá, repõe o dente que faltou, não mexe nos dentes do lado. Eu faço implante há mais de 18 anos e posso te dizer que a durabilidade dos implantes é muito grande. Poderia até arriscar dizer que maior do que a prótese convencional. Né? Dura às vezes até mais que os próprios dentes, né? Bom, isso eu não posso te dizer porque a gente não tem uma casuística grande ainda, um tempo de pesquisa e de trabalho que possa dizer isso. Mas o que eu posso dizer é que os primeiros casos de implantes que eu fiz há aproximadamente 18, 19 anos atrás se encontram em boca, funcionando direitinho. Que não dá tratamento de canal, não dá cárie, são várias vantagens, né? Claro, não vai arrancar teus dentes para fazer isso. A principal vantagem, porque o implante, depois que a gente coloca, botou o dente, botou em funcionamento, não sabe o que é dente, o que é implante, nem se lembra mais. Né? O bom mesmo do implante é que ele reduz as chances da gente prejudicar os outros dentes. E no paciente desdentado total, que estava destinado à dentadura, ele agora tem a chance de poder ter dente fixo e mastigar. Eu já expliquei num programa teu que a força que a gente aplica numa mordida, quando a gente tem os dentes, vamos dizer que essa força seja 10 quilos. Hipoteticamente não é esse valor, mas é esta força. Quando eu tenho dentadura, eu faço a força dos 10 quilos, mas chega na comida 3 quilos. Então eu começo a fazer mais força, e a fazer mais força, a fazer mais força para ter resultado. Então, em vez de eu fazer uma força de 10, eu consigo fazer 12, fazer 15, aquilo que a minha musculatura permite. O que é bacana, quando a gente põe os implantes, as pessoas começam a bater os dentes com muita força, porque estavam acostumados a morder com muita força para ter resultado, porque não tinham dentes. Agora, com o dente, elas têm que reaprender de novo a mastigar. Então, tem que começar a diminuir a força da mastigação. Então, uma pessoa, quem já botou implantes, fez reabilitações grandes com implantes, não tinha dentes, usava dentadura, sabe que se mordia todo, mordia a bochecha, mordia a língua, e depois, com o tempo, foi passando. E no laboratório de prótese, tu falou do acabamento, se aproxima muito do natural, né? Hoje é feito, demais. As cerâmicas são perfeitas. O que é importante hoje no tratamento odontológico é planejamento, saber o que está fazendo, que é isso que nós vamos falar hoje. Vamos ver então os vídeos, doutor? Como é que funcionam os implantes? A gente sabe que perdeu um dente, a gente pega um parafuso do material específico, que é titânio, que ele interage muito bem com o organismo. Na verdade, o titânio ele se integra. Ele provoca uma reação inflamatória muito pequena, muito pequena. Então o organismo não trata ele como corpo estranho. Na verdade, ele trata como corpo estranho, mas esse é um corpo estranho que ele não precisa expulsar. Ele aceita. Ele aceita, e o que ele faz? Ele engloba aquele corpo estranho. No fato de englobar o corpo estranho... É um corpo estranho amigo. Amigo. Ele fica englobado, o osso cobre ele. Então ele passa a fazer parte do organismo. Se eu tivesse, vamos dizer, um tiro,
Uma bala entrou no osso, aquela bala gera um processo inflamatório, gera pus, gera isso, gera aquilo. Por quê? Porque ela não entrou da forma adequada. Sim, um fiapo às vezes entra no dedo. Né? E inflama e... Expurga. Exatamente. E tem outra, e de outro jeito tu pode tirar sangue do dedo e fazer o mesmo furinho e não acontecer nada e não ter dor, não ter isso. Por quê? Cada um tem uma metodologia. Por isso que o planejamento e a técnica cirúrgica são muito importantes. Então, o que acontece? Primeira coisa, o osso tem que ser muito bem irrigado, tem que ser refrigerado, não pode agredir o osso, né? Então, a técnica cirúrgica, o jeito de fazer o implante é o principal fator que vai dizer se o implante vai ficar ou se o implante não vai ficar. Existem fatores estatísticos, 96% dos implantes estão certos, 98%, e 2% vão falhar, por questões que fogem ao controle da gente. Então, assim, esse titânio vai agir com o osso, certo? Os primeiros implantes que a gente tinha seriam implantes como esses aqui. Eram implantes lisos, com uma superfície que a gente chama de maquinada. Se eu fosse olhar um implante aqui, que eu gostaria de mostrar esse implante, se a gente for olhar um implante assim, eu tenho duas superfícies. Só um pouquinho. Eu tenho duas superfícies. Uma superfície lisa, que é uma superfície como essa, e uma superfície rugosa, que é uma superfície trabalhada, que é uma superfície que funciona assim. Então aqui, ó, eu tenho uma superfície lisa e uma superfície rugosa. A superfície lisa eu já mostrei que é assim. A superfície rugosa, ela sofre uma corrosão química e um jateamento. Então ela fica toda rugosa. Ela fica, na verdade, uma superfície assim, toda rugosa. O que isso faz? Isso faz aumentar o contato do titânio com o osso. Se a gente olhar numa visão mais perto, a gente tem jateamentos, o sandblaster, tá? O jateamento e mais a superfície rugosa. Então isso aumenta em 6, 8, 10, 12 vezes a área de contato com o titânio com o osso. Mas qual é a vantagem disso? Se integra melhor. Né? Que ele osso integra melhor, parece que ele é maior. Mas a grande coisa de todas, Milton, a grande vantagem é que ele acelera o tempo de osso integração. Com uma superfície dessas, eu estou instalando a minha prótese com um implante calcificado em 6 semanas. 6 semanas. 6 semanas. Tá? Então, assim, por quê? Porque o sangue entra aqui dentro dessa rugosidade. A gente sabe que se eu cortar meu fígado, vai formar sangue no meio e vai juntar fígado com fígado e vai formar fígado. Se for no olho, vai ser olho. Se for no pulmão, vai ser pulmão. Se for na pele, é pele. E no osso, forma osso. Então eu tenho que ter sangue na região que eu fiz a minha incisão, que eu fiz a perfuração. Esse sangue vai penetrar aqui e vai interagir com o implante o meu implante vai calcificar. Então esses tipos de superfície tratada, que a gente chama de superfície rugosa, é a melhor superfície que tem para se fazer implante. Se ganha muito tempo e ganha qualidade da integração, a qualidade da calcificação. Tá? Então, assim, eu queria mostrar porque um vídeo, porque o titânio ele é hidrófobo, ele não recebe água. E aí fica difícil de fazer entrar. Então aqui a gente tem a questão de ser hidrófilo ou hidrófobo. Quando eu pingo uma gota de água sobre um material, um absorve e o outro não. O titânio é hidrófobo. Se ele fosse hidrófilo, se ele absorvesse a água ou o sangue, como aqui, seria uma coisa maravilhosa. O que acontece hoje? A superfície SL-Active transforma o titânio de hidrófobo em hidrófilo. E aquelas 6 semanas, que se resumem hoje a 3 semanas. Então, o mesmo implante, ele, olha só, esse aqui, ele vai puxando a água. E no caso do sangue, ele vai puxando o sangue. Então, esse sangue vai entrar naquelas rugosidades que eu mostrei e vai formar osso. No sangue, existe uma coisa chamada proteína morfogenética. Tem no osso, tem no sangue, que acelera esta formação. Então, olha só a diferença. Olha aqui, ó, isso aqui, os dois encostados no sangue, isso aqui começa a subir sozinho por ele. Por quê? Porque ele é transformado em hidrófilo. Ele fica amigo da umidade.
Então ele começa a puxar. E o que acontece se ele puxar o sangue? Ele vai cicatrizar mais Vai rápido. cicatrizar mais rápido e vai formar mais osso. E vai ter menos chance de não dar certo o implante. Ele não vai ter inflamação nenhuma. Não vai ter. A inflamação se dá mais no tecido mole, mas ele vai interagir melhor aqui. Tá? A inflamação do tecido duro é menor, só que assim, ó, o fator de cicatrização e de calcificação é o sangue. E esse está vindo e ajudando bastante. Então assim, Milton, essa ação do sangue sobre o implante facilita o processo de calcificação, além de acelerar o processo de calcificação. Ele faz o organismo trabalhar melhor em relação ao implante. Então, nós vamos ter um implante muito mais bem colocado, mais bem instalado. Volto a frisar, sempre, sempre, sempre passa por um planejamento prévio. Quando a gente já chega a fazer o implante, a gente já sabe o que a gente quer fazer. A gente já sabe a posição do implante, a gente tem guias cirúrgicos, a gente tem uma estrutura que eu até vou mostrar daqui a pouco, que é uma coisa que eu nem faço, meu. Tu nunca me visse mostrar a cirurgia, né? Porque eu acho que a cirurgia às vezes incomoda um pouquinho, ela assusta um pouquinho. Mas eu acho que é importante entender e saber como é que funciona isso para que o implante tenha resultado. Mas eu acho que não incomoda, porque às vezes as pessoas têm medo do que ignoram, sabe? Se a pessoa vê como que é feita a cirurgia, ela vê que realmente não tem dor, que ela vai sair com implante, que daqui 3 semanas ela vai estar colocando um dente, né? Isso aí... Calcificado. O que foge, o que já elimina a chance de ter que fazer carga imediata, que é um procedimento de muito risco, de mais risco de perda de implantes. Como eu falei, o índice de sucesso de implante de 96 a 98. Em carga imediata não é esse o índice de sucesso. Imagina fazer uma boca com 6, 8 implantes, botar uma prótese em carga imediata e perde um dos implantes. Vamos ver o outro vídeo então dessa cirurgia. Eu até estou curioso, né, em ver essa cirurgia, doutor, porque realmente ela nos traz assim a um patamar assim que tu nem imaginava, né, quando foram lançados os implantes, né? Inimaginável, exatamente. Eu vou abrir o vídeo. Vamos ver o vídeo aqui então. Aqui, ó, eu vou trazer o vídeo para o início, que eu já estava com ele funcionando. Então funciona assim: uma situação de perda dentária, tá? Quando se perde um dente, tá? Quando se perde um dente. Como é que se repõe esse dente? Tem que entender que essa cirurgia, o espaço dela é não mais do que 2 centímetros. Tá? Essa cirurgia, o espaço de realização dela é não maior do que 2 centímetros. Tá? Que é o espaço de um dente. Então, quando eu vou fazer um procedimento cirúrgico, eu vou fazer uma leve incisão, um descolamento da gengiva, e eu te disse, Milton, que eu tenho um planejamento para isso. Esse planejamento se chama guia cirúrgica. Eu monto o dente que eu quero, como ele vai ficar, e eu vou utilizar essa estrutura para poder fazer a minha cirurgia. Então, olha aqui, a incisão é um espacinho entre um dente e outro. Ela é muito pequena. Claro que a gente usa uma técnica. Isso aqui é tudo sob anestesia, não tem dor. A gente usa uma técnica para poder trabalhar. O pós-operatório do implante hoje, feito com calma, atraumático, ele requer de tratamento pós-operatório como analgésico, paracetamol, e às vezes nem isso precisa. Dá para ver a cirurgia é pouco sangue, né? Então aqui, ó, muito pouco sangue, muito pequena, incisão muito pequena, o tamanho de uma sondinha. Então olha aqui, ó, eu tenho que deixar 1,5 mm para um lado, 1,5 mm para o outro, e o meu espaço é de 7 milímetros. Então, a cirurgia toda se dá num espaço muito pequeno. Isso aqui é o que eu falei, é o meu planejamento, o meu dente tem que ficar aqui. Então, eu tenho que fazer a perfuração do meu implante, e essa perfuração aqui é uma perfuração padrão. A gente nem usa tantas brocas assim para fazer essa perfuração. Tá? É demonstrativo, isso aqui é mais material didático, né? Então, assim, ó, faz a perfuração já sabendo onde é que vai estar o dente. Então, esse implante vai me permitir posicionar o dente no lugar. Ali perfurou o osso, né? Aqui, ó, Perfurou o osso. Perfurando o osso, a sequência de perfuração, estudando, um pino guia para me orientar onde é que vai estar o implante.
Tá? Essa é a técnica que a gente usa, que a gente ensina na escola, que os alunos fazem, que nós fazemos no consultório. Tá? Então aqui, ó, aqui está faltando um pouquinho de osso, nós vamos corrigir isso aqui. Agora, esse implante vai ser colocado depois dessas perfurações. Imagina que essa perfuração é com 450 a 500 rotações por minuto, a broca é quase parada. Aqui a segunda largura. Agora vamos para a terceira broca, que é o esquadramento, a posição do implante, a profundidade medida. Estamos só esquadrando a cavidade agora. Direitinho. Então olha aqui, ó, não tem sangue, não tem nada. Olha a posição final do dente. Olha onde é que vai estar o implante. Isso chama planejamento. É isso que tem que ser feito. Isso aqui é uma broca de acabamento, tá? É todo o tempo da cirurgia. Disso aqui é 10 minutos, 15 minutos. Não leva mais do que isso. Tirar um dente é mais agressivo para o organismo do que botar um implante. Impressionante, eu fico realmente Então, impressionado. Vamos fazer a rosca, né, para ajudar a prender o implante. E sempre sob irrigação. Sempre que eu falei que existem técnicas, tem que estar refrigerando, tem que estar ajeitando para que não danifique o osso. O osso não tenha processo inflamatório. Agora já vamos colocar o implante. Aqui está o implante, aqui a superfície dele hidrófila. Né? Esse parafusinho é colocado, ele é um parafusinho pequeno, ele tem em média 8 a 10 milímetros. Né? Ele já é colocado aqui. O tamanho grande desse implante é 1 centímetro, 10 milímetros. Né? Então a gente já coloca o implante, já vê o implante em relação ao dente final que vai ser feito. Agora aqui está faltando nesse pedacinho aqui um pouco de osso. Então nós vamos colocar um biomaterial. Isso é um assunto que eu também quero falar. O que o biomaterial faz? O biomaterial vai ser transformado em osso do próprio paciente. O organismo vai substituir esse biomaterial por osso, no formato que a gente colocar. Então imagina, poder trabalhar, esse implante está calcificado, vamos lá, de 6 semanas, de 3 a 6 semanas, esse biomaterial vai ser removido daqui, substituído totalmente de 6 a 8 meses, e aqui a gente vai dar um pontinho. Aí a própria gengiva do paciente. Vai formar de novo uma nova gengiva bonita. O formato, olha aqui, ó, o formato que a gente deu com o biomaterial, aliviando para poder dar ponto. Isso é o implante. O tempo que nós mostramos aqui é o tempo de fazer o implante. O resultado, com essas tecnologias, com esta superfície, com esse tipo de implante, com essa distribuição de carga e principalmente com este planejamento, é correr para o abraço, né? É praticamente sucesso garantido. Só fica sem dente hoje realmente quem quiser. Vocês assistiram uma verdadeira aula aqui do Dr. Sérgio Raskin, né? Se tiver alguma dúvida, eu deixei aqui os telefones, o telefone de Porto Alegre, o telefone de Capão da Canoa, enfim, vem aqui, dê uma ligada, tire suas dúvidas, enfim, vá ao seu dentista, né, doutor? Vá ao seu dentista. Os dentistas conhecem isso, sabem como fazer, sabem o que é melhor para o seu paciente, porque conhecem o paciente. Todo o trabalho passa por planejamento. Eu disse que existem margens de falha de implante. Essas margens, normalmente, são a gente que causa. Não fazer uma boa anamnese, às vezes a pessoa é fumante, é diabética, tem hepatite C, tem algumas coisas que a gente tem que perguntar na anamnese, saber, até para saber qual o implante mais indicado para o paciente. E previna-se, né? Prevenção é o melhor resultado, né? Muito obrigado, doutor, viu? Eu te agradeço, é sempre um grande prazer. Tu acrescenta muito ao programa Life, viu? Eu gosto muito de participar do programa Life, poder transmitir para os teus telespectadores um pouquinho da odontologia séria, daquela odontologia que as pessoas têm que fazer. Muito obrigado.